Olá pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa mini aula virtual e o tema de hoje será violência sexual, porque as vítimas congelam, porque elas não reagem. Antes de tratar do trauma e da conduta das vítimas durante a violência sexual e após, eu gostaria de mencionar a nossa legislação, como a lei trata da questão dos deveres conjugais e até mesmo da violência sexual. É importante a gente mencionar que, pela lei, não existe o chamado débito conjugal, ou seja, a obrigação de a parceira fazer sexo com seu parceiro e vice-versa. Por muito tempo se achou que era direito do homem fazer sexo com a sua mulher, que a mulher tinha esse dever de submeter ao ato sexual, mas essa visão é ultrapassada. O Código Civil trata como deveres do casamento a fidelidade, a vida em comum, a mútua assistência, o respeito e consideração. Mas não tem nada expresso dizendo que os cônjuges têm a obrigação de fazer sexo mesmo contra a sua vontade. O Código Penal, que é o código que trata de crimes, penas, também teve uma evolução quando nós falamos de sexualidade da mulher. Até 2005, o casamento da vítima do estupro com o autor do estupro extinguia, acabava com o direito de punir em relação a esse crime. O mesmo acontecia se uma vítima do estupro casasse com outro homem e não solicitasse a continuidade do processo. Até 2005 também, olha só, há muito pouco tempo, a nossa lei ainda usava o Código Penal expressões como honesta e virgem, e essas expressões eram parte elementares do crime, ou seja, dependiam de provas, esses aspectos eram questionados no processo. Até 2009, a violência sexual contra a mulher não era contra a mulher, mas era contra os costumes, como está falado do Código Penal, dos crimes contra os costumes. Só em 2009 surgiu essa nova definição dos crimes contra a dignidade sexual e a liberdade sexual. Então, hoje em dia, pela lei, se considera a vontade da vítima, a pessoa da vítima, e ficam proibidos, inclusive, questionamentos quanto à sua vida privada. Mas vocês devem estar se perguntando, tudo isso não é superado? Afinal de contas, na nossa sociedade, as pessoas hoje não estão empoderadas, não existe uma igualdade na Constituição Federal. Será que esses conceitos não estão todos ultrapassados quando nós falamos de liberdade sexual da mulher? É necessário reafirmar isso mesmo? Então vamos lá. Uma pesquisa do Instituto Avon, realizada há alguns anos, essa aqui, ó, O Jovem Está Ligado, ela foi feita com jovens até 24 anos, em várias regiões do país. Revelou que mesmo pessoas jovens reproduzem os mesmos comportamentos machistas discriminatórios. Vamos lá. Por exemplo, que uma mulher deve ter a primeira relação sexual com um namorado sério, 51%. Que a mulher deve ficar com poucos homens, 41%. Que a mulher que tem relações com muitos homens não é para namorar, 38%. E, olha um absurdo, se uma mulher usa decote e saia curta, ela está se oferecendo para outros homens, 25%. Existe ainda uma referência que eu gostaria de mencionar com vocês, ainda mais recente ainda. Essa semana eu recebi um print de um conselho que foi dado por uma conselheira em relacionamentos para uma pessoa que fez uma indagação nessa página. A mulher perguntava, o que eu devo fazer? Meu marido quer fazer sexo todo dia, mas para mim 2 vezes por semana tá bom. O que eu faço? O conselho foi o seguinte, abre aspas, não me venha com essa. Para mim, dentro de um casamento, sexo é na frequência que o homem quer. É a coisa mais fácil do mundo fazer sexo, gente. Vocês conseguem fazer almoço sem vontade, limpar a casa, amamentar. Eu vou ler exatamente como tá. Mas não podem abrir as pernas para o seu macho satisfazer das necessidades dele? Então, se você estiver de dieta, vai deixar todo mundo com fome? Na verdade, é um assunto ainda cercado de tabus, de ideias e de preconceitos, de que a mulher quer, de que a mulher está disponível, de que a mulher provoca o homem. Tudo isso compõe
a chamada cultura do estupro, como se o homem tivesse um desejo natural, quase incontrolável, então a mulher é que deve tomar cuidado para não ser violada. O Código Penal trata de vários crimes contra a liberdade sexual. Eu vou fazer referência aos 3 principais, os mais comuns. O primeiro é o crime de estupro, previsto no artigo 213 do Código Penal. A pena para esse crime é de 6 a 10 anos. Há crime de estupro quando uma pessoa constrange a outra, mediante violência ou grave ameaça, a um ato libidinoso ou a relação sexual. Não é necessário para o estupro que aconteça uma relação sexual completa. Há estupro quando se força alguém ao sexo oral, a uma manipulação e etc. Também essa violência do estupro não precisa deixar marcas. Aliás, é muito comum que não existam marcas no estupro. Basta, por exemplo, que a vítima tenha sido imobilizada para que eu tenha o crime de estupro. Existe ainda o chamado estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável está no artigo 217-A do Código Penal, com pena de 8 a 15 anos de reclusão. Esse estupro acontece quando a vítima não tem condições de consentir ou de oferecer resistência. Então, há estupro de vulnerável quando a vítima é menor de 14 anos, quando é uma pessoa com deficiência ou doença mental, ou em razão das circunstâncias do fato não pode oferecer resistência. Por exemplo, a vítima foi dopada, a vítima está embriagada, a vítima está doente, a vítima está dormindo. São casos de exemplos de estupro de vulnerável. Existe um outro crime que acontece com muita frequência, que é a chamada importunação sexual. A importunação sexual é um crime novo, que foi criado agora em 2018 e representa esse fato normalmente conhecido como assédio. Assédio no metrô, assédio na rua. Para a lei, o assédio tem um outro nome, quando acontece na rua, por exemplo, e configura importunação sexual. O que é importunação sexual? Esse crime consiste em praticar contra alguém, sem o seu consentimento, um ato libidinoso, para satisfazer o seu próprio desejo. Então, exemplos, a passada de mão, a encoxada, aqueles casos que foram tão divulgados nos últimos anos, configuram importunação sexual. Ah, mas a lei não tem o crime de assédio sexual? Tem, mas o assédio sexual é um outro crime. Ele existe para essa violência, para essa abordagem não consentida no âmbito de uma relação de trabalho, tá? Essas ocorrências em ruas, locais públicos, etc., configuram importunação sexual. Falando um pouquinho, então, da reação de uma mulher, de uma pessoa, diante de uma ocorrência, de uma violência sexual. O que acontece? Por que algumas pessoas congelam? Vamos fazer referência a uns conceitos que não são da área jurídica, combinado? O cérebro, ele tem 3 partes. Um cérebro racional, que é chamado de neocórtex. É nesse cérebro racional, que fica aqui, ó, nessa parte, que se organizam os pensamentos, as ideias, ao planejamento. Existe ainda um outro cérebro, que é chamado de emocional ou límbico. Esse cérebro é responsável pelo controle das emoções e pelos sentimentos. E a terceira parte é o chamado cérebro instintivo ou reptiliano. Essa parte do cérebro controla esses comportamentos involuntários, mas também as reações instintivas, como lutar e fugir. Então, o nosso cérebro é como se ele tivesse 3 partes: uma parte racional, uma parte emocional, uma parte instintiva. O que acontece quando a pessoa está numa situação de perigo? Diante de uma situação de perigo, a amígdala cerebral, que faz parte desse cérebro emocional, alerta para o perigo. Então, se esse perigo não pode ser resolvido racionalmente, a amígdala coloca o nosso organismo, o nosso cérebro, em estado de alerta. Então, libera aqueles hormônios de estresse, acelera o batimento cardíaco, a respiração e amplia os reflexos.
justamente porque, diante do perigo, o organismo tem que agir rapidamente. Nesse momento, então, quem passa a comandar a conduta, a reação, não é mais o cérebro racional, mas sim aquele cérebro instintivo que é responsável pelas funções de lutar, reagir ou congelar. E são essas 3 reações que podem acontecer. São essas 3 reações instintivas que existem diante de um perigo: lutar, fugir e congelar. Quando a pessoa não consegue nem lutar, nem fugir, isso acontece em razão da surpresa, em razão do medo, por vários fatores, a pessoa congela. A reação de congelamento é instintiva e extremamente comum, principalmente quando o fato envolve pessoas conhecidas. Foi feita uma pesquisa muito interessante, uma pesquisa de mestrado em psicologia na PUC de São Paulo, por Flávia Belo Costa de Souza. E ela reflete quais são esses comportamentos de vítimas de estupro. Quando o estupro envolve uma pessoa desconhecida, acontece no curso de um assalto, por exemplo, é muito comum essa tentativa de negociação com o homem, com o assaltante, por exemplo. Pode haver ainda uma reação que é chamada de dissociação. É como se fosse uma desconexão do cérebro e o corpo. E por fim, muitas pessoas, muitas participantes dessa pesquisa relataram que elas tiveram uma reação semelhante ao congelamento. Elas ficaram paralisadas, sem nenhuma reação, não lutaram e não fugiram. É como se fosse uma fuga do evento ameaçador para que o cérebro não registrasse aquele estupro, aquela violência, ou para diminuir a dor e o sofrimento. Essa pesquisa tem um aspecto muito interessante, que é o seguinte: uma comparação entre os efeitos de uma vítima com um autor conhecido e um autor desconhecido. Quando o autor é conhecido, a vítima vive as seguintes situações. Primeiro, medo de retaliação, ser agredida novamente, falta de apoio familiar, solidão, sente-se culpada, baixa autoestima e ausência de estratégias de enfrentamento. Quando o autor é desconhecido, a vítima tem o foco na recuperação, apoio familiar, autoestima moderada e desenvolve estratégias de enfrentamento. É preciso saber que uma das reações comuns na violência sexual é o congelamento. Essa é uma reação instintiva do ser humano e a vítima não pode ser culpabilizada, não pode ser criticada por não ter reagido. Valendo a pena a gente lembrar que, quando essa agressão acontece por parte de uma pessoa conhecida, existe a surpresa. E a surpresa faz com que a mulher não consiga racionalizar a sua reação. Até a próxima aula.